seu amor. E o Salmo 90, versículo 17, sempre tem nos acompanhado essa porção que diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus, soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. É muito bom nós podemos usufruir com tantas recordações maravilhosas. E conversa com o pastor Lúcio hoje, ele disse que ele é maravilhoso e a gente está apresentando a vocês esse momento. E realmente, as inscrições se concretizando em cada ano. Então nós vamos cantar bem forte como cantamos agora. Não, só gravação. Jesus, a salvação.
Deus, ele é constrangedor, ele é imensurável. Um amor sacrificial que salva pecadores, que transforma vidas. Isso é fantástico. É fácil a gente amar quem nos ama, mas amar quem nos aborrece é difícil, mas o Senhor nos amou. Isso tem proporcionado para nós esse momento tão especial. Gostaria de convidar você para chegar ao texto lá de Mateus, no capítulo 5. É o texto onde se encontra o tema de nossas conferências. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Ainda temos algumas cadeiras aqui, irmãos, né, na frente. Quem quiser pode se acomodar. Temos umas cadeiras ainda no meio. Então, você pode procurar um local de sentar, tá bom? A palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Está um pouquinho apertado, mas dá para ficar de pé, para a gente ler de pé? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5, 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como me restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Então podem sentar, irmãos. Chamados para glorificar o Senhor. Que privilégio nós temos. Então, gostaria de convidar os irmãos do Monte Santo, e nesse momento também vamos glorificar o Senhor por meio de um louvor.
privilégio que temos. Então, cada pessoa fica à vontade, nós teremos o tempo nesse momento. Agradecemos, Senhor, nosso Pai amado, pelas tuas bênçãos que temos recebido de todo. São bênçãos generosas que o Senhor tem nos dado. Só temos a te louvar por isso. Todas as coisas que o Senhor faz são perfeitas. Nos alegramos pelos louvores, pela palavra que já foi lida, e louvamos a Deus pelas ofertas que foram depositadas. Como é bom, Senhor, adorar a Ti, como é bom poder, Senhor, te servir, poder ter os nossos corações voltados pelas coisas do alto. Que o Senhor venha, Deus, abençoar a tua igreja, abençoar todos que estão aqui com a tua palavra. Muito obrigado por tudo que já vimos, por tudo que já presenciamos e por tudo que mais iremos presenciar. É o que nós te oramos para que tua vontade se cumpra em nossas vidas e em nosso meio. Já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de, nesse momento, nós convidarmos nosso Bom, nós vamos ter mais um louvor
Senhor, e a palavra de Deus diz que aquele que conhece o Senhor deve andar como período. Isso é para nós um privilégio, também um referencial de vida. Nós temos um modelo que devemos seguir. Dando continuidade, nós teremos nesse momento o coral que irá trazer mais um louvor. Pode entrar o coral? Maria
não nos deu coisas, as pessoas pensam em coisas. É fácil até dar coisas, né? Mas eu gosto sempre de pensar que Deus nos deu de si mesmo. Ele deu seu filho por nós. Isso deve mudar também nossa atitude em relação a ele. Pois bem, eu gostaria de convidar aqui alguém muito especial. Ninguém tem Queimadas na igreja de Queimadas conhece, mas eu gostaria de convidar o pastor Lúcio Pires aqui na frente. Sei que você não conhece, mas você vai conhecer agora, pastor Lúcio. Pois bem, meus irmãos, vocês não conhecem, mas eu gostaria de apresentar a vocês. O pastor Lúcio, né? E ao mesmo tempo é convidar nossas crianças, de 2 a 7 anos. Crianças de 2 a 7 anos. Podem fazer o filho aqui na frente, tá bom? Vamos, crianças. Ok, irmãos, nós vamos orar aqui pelas crianças e em seguida o pastor Lúcio vai apresentar o nosso preletor à noite. Tá bom? E vai orar pelo preletor e vai também apresentar. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio, Deus, de poder, Senhor, prestar um culto ao Senhor. É um privilégio muito grande. O privilégio também dessas crianças são bênçãos de Deus em nossas vidas. E ao mesmo tempo pedir, Senhor, tua bênção sobre elas, sobre as professoras que terão a responsabilidade de ensinar a tua palavra para elas. Obrigado, usa-as, cada uma delas grandemente. Seja glorificado o Senhor em tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sair, crianças. Pois bem, irmãos. Então, o pastor Lúcio agora tem a palavra. Ele vai apresentar o preletor de nossas conferências. E em seguida ele vai orar pela palavra de Deus que será transmitida hoje à noite. Eu queria contar uma coisa para o pastor Lúcio hoje à noite, né? Então, peguei de surpresa. Boa noite a todos. Irmãos, eu já me emocionei várias vezes. E eu trabalhando cada detalhe do templo, embora isso vai ficar, nada disso é levado para a glória do Senhor. Mas cada mão que trabalhou, cada um daqueles que colaboraram, a igreja de Monte Santo, por muitas vezes, cedeu tudo que tinha para que isso existisse. Irmãos, olhando nesses detalhes, a mente às vezes, pastor, ela vai lá no passado, quando tudo aqui começou na casa do pastor Pedro. Todas as vezes que íamos lá, ia havendo cada semana decisões. E aí então a igreja foi se formando. Daí então tivemos que ir para um prédio bem aqui, e depois a igreja foi crescendo, e aí então Deus deu essa graça de se adquirir desse templo aqui. E a gente fica olhando no passado, meu Deus, quem imaginaria isso? Quem imaginaria? Monte Santo talvez nunca pensou na dimensão da igreja
que Deus plantaria aqui nesse lugar. Assim como Aroeiras, Livramento, cada propósito que Deus tem, nós não enxergamos, mas Deus tem muitos. Esses propósitos que só o Senhor mesmo que os conhece. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. A palavra que eu deixaria aqui para os irmãos, para a amada igreja, aqui queimadas, para Monte Santo, e para todas as demais igrejas que aqui estão, é que nós só precisamos nos dedicar ao trabalho do Senhor, olhando unicamente para o Senhor, autor e consumador da fé. Então, que essa igreja tenha esse propósito. Eu até leria um texto da palavra de Deus. Esse texto foi aplicado à construção, à reconstrução do templo do Senhor. E agora existe uma casa que será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar daria paz. Diz o Senhor dos Exércitos. O povo de Deus, eles tiveram experiências de ver a casa do Senhor sendo erguida, erguida, e eles serem abençoados. A cada vez que eles levavam a sério a adoração a Deus. Então a mensagem aqui, de minha parte, é que os amados têm contemplado toda essa beleza do que Deus tem feito até aqui, mas o que Ele quer de cada um de vocês, do coração, da mente, do corpo, da vida, é exatamente a adoração plena e a glória que vem do Senhor, somente Ele. Então que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe o pastor Charles, é o pastor de minha filha Larissa, lá em Mossoró, de quem a gente muito se alegra. Há outro fator também, pastor, que a gente nunca pensou, era que Deus te daria uma esposa. Amém. E essa esposa saiu também de Monte Santo de algo, de um projeto que a gente nunca imaginaria que chegaria a te favorecer e te abençoar tanto. Foi enviada. Pois é, foi abençoada. E Deus fez como fez. A gente não entende, só precisamos ser. O que a minha fez, eu quero ser Deus enviando, e louvado seja Deus por isso. Pastor, que Deus também esteja a palavra, que sejam amados, coloquem suas vidas, seus corações nesse momento na palavra, porque ela nos edifica, nos anima, nos conforta, nos consola em meio a tantas dificuldades pelas quais todos nós passamos. Pastor, Deus te abençoe. Pastor, vai se apresentar mais aqui, falar mais de si, certamente, e depois com a reflexão da palavra do Senhor. Deus abençoe, Charles, seja um instrumento nas mãos poderosas do Senhor. Boa noite. Boa noite. Uma alegria quando eu recebi o convite para estar aqui nessa igreja que eu e minha esposa amamos muito. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito na vida do pastor Pedro e como Deus tem agido através dele, pela graça e para a glória do Senhor. Então, fique certo de que eu e minha esposa estamos muito felizes por estar aqui. Muito obrigado, pastor Russo, pelas palavras. Muito obrigado por ter enviado Kelly próximo
eternamente gratos. Amados, quando eu conheci o pastor Pedro, acho que minha família só ocupava 2 cadeiras. Agora ocupamos 5 cadeiras. Temos Esther, 10 anos, temos Estevão, com 7, temos Esdras, com 2 e só Deus sabe o futuro. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, e a primeira mensagem dessa série, durante esse final de semana, vai se concentrar no texto que onde vocês tiraram o título da conferência. Então vamos, por favor, ler a palavra em Mateus capítulo 5. Fizemos uma primeira leitura, peço que possam acompanhar uma segunda leitura. Mateus capítulo 5, eu vou ler dos versos 14 ao 16. Enquanto vocês abrem, eu tenho a alegria de servir a Deus na Igreja Batista Regular Central, na cidade de Mossoró. Foi naquela igreja que eu conheci o Evangelho quando eu tinha 15 anos de idade. E é nessa igreja que Deus tem me dado a grande responsabilidade e um privilégio enorme de ser pastor naquele rebanho. Então, nesse ofício, pela graça de Deus, já se passaram 15 anos no ministério pastoral. E hoje, nós estamos numa fase de crescimento físico também, estamos começamos essa semana a construção de uma primeira etapa de um novo templo, que são 4 etapas no projeto. Então, a primeira etapa começou essa semana, são 3 salas, banheiros, seguindo até chegar, se Deus permitir, em um novo espaço para um culto. E louvo a Deus pelo que Deus tem feito. Assim como o Monte Santo pensou na obra de Deus em Queimadas, Mossoró, nossa igreja, está pensando na obra de Deus na cidade de Apovi. Fica a 70 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Mossoró. Alugamos uma casa, mantemos um culto semanal. Recentemente compramos 3 lotes para o futuro templo e, quem sabe, até casa pastoral. Está faltando uma coisa, um obreiro. Um obreiro para pastorear o rebanho que Deus certamente vai formar naquela cidade. Enviamos um convite para um obreiro, ele está orando e peço que ore, que seja feita a vontade de Deus em relação à resposta dele. Amados, Mateus capítulo 5 é de onde nós ouvimos Jesus chamando os discípulos de luz do mundo. Nessa noite, quero que você observe comigo o que significa, nessa passagem, cada discípulo reconhecer-se como luz do mundo. Mateus 5, versos 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Amado Deus, louvado seja o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Obrigado por mais uma vida dessa igreja local, pela maneira como o Senhor usou outras igrejas e tem abençoado muitos dos teus filhos ao edificar um povo que pertence ao Senhor nessa cidade. Pai Santo, queremos ouvir tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ensine conforme o teu querer, para teu louvor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando Jesus chamou cada discípulo de luz do mundo, o que devemos ter em mente do significado desse título? Foi durante o conhecido Sermão do Monte que Jesus chamou seus discípulos de vós sois luz do mundo. Essas palavras fazem parte de um trecho
importantíssimo do ministério público de ensino do Senhor Jesus. Versículo 1 do capítulo 5, observe rapidamente, verso 1, verso do capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, sermão do monte, como ele é batizado, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Verso 2: e ele passou a ensiná-los, dizendo, dos versos 3 até 11, aquele trecho muito famoso, conhecido como as bem-aventuranças. Nesse trecho, cada discípulo fica sabendo qual é o perfil de um cidadão do reino dos céus. Nesse trecho das bem-aventuranças, cada discípulo de Jesus conhece um pouco mais da alegria de pertencer a Deus e do que faz parte do caráter de um cristão. Logo, no final das bem-aventuranças, nós temos, observe, como que uma transição para o que vem nos versos 13 em diante. Veja a transição, verso 12. Ele termina a lista das bem-aventuranças do Senhor e diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, onde? Nos céus. Porque ele vai dizer agora o que eles vão passar na terra. Versículo 12: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. De modo geral, como o mundo costuma tratar os discípulos de Jesus? O mundo não gosta de crente. O sabor que um filho de Deus traz geralmente é esquisito para quem ainda não é cidadão do reino dos céus. De modo geral, um discípulo de Jesus, em relação a essa vida aqui, vai enfrentar dificuldades. O mundo é hostil a um filho de Deus. O mundo geralmente coloca-se em oposição. Em outras palavras, aqui não é parque de diversões para cristãos. Aqui é campo de batalha. Jesus termina as bem-aventuranças, bastante encorajadoras. Bem-aventurados sois. E ele começa a mostrar uma alegria incomparável, uma segurança incomparável, um alimento inigualável, uma limpeza sem igual de coração, um perfil de pacificadores, mas ele conclui a bem-aventurança sendo bastante realista. Bem-aventurados sois, bem-aventurados os perseguidos. Então não vamos romantizar, vamos ser realistas. Desde esse tempo aqui, ou melhor, ele disse no verso 12, ele deu o exemplo de como perseguiram os profetas. Em suma, até aqui na introdução da mensagem, de modo geral, repito, vida de crente desse mundo é difícil. É difícil. Então, até o verso 12, observe, Jesus mostra como o mundo, em geral, se relaciona com os seus discípulos. Agora, dos versos 13 ao 16, Jesus muda a ênfase. Ele inverte. Agora ele instrui, dizendo a maneira como o discípulo deve se portar para com o mundo. Versos 1 a 12. Bem-aventuranças, finalizando com o mundo vai tratar vocês assim. Versos 13 ao 16. E como vocês devem se portar diante do mundo? Ele usa duas imagens bastante simples, universalmente conhecidas: a imagem do sal e a imagem da luz. Todas duas com algum exemplo mais estendido para ensinar para cada crente o tipo de postura que nós devemos ter perante esse mundo. Então, vós sois luz do mundo, faz parte do ensino de Jesus, dando a instrução para mim
e para você que já é discípulo, qual é a principal postura que Cristo requer de nós, enquanto estivermos aqui? Qual é o perfil, o estilo de vida que Ele requer dos seus discípulos? Com isso em mente, eu quero que você me acompanhe em 3 verdades que nos ajudam a pensar biblicamente o que significa ser luz do mundo. Na prática, o que um homem e uma mulher que pertence a Deus deve imaginar como significado dessa verdade de ser chamado luz do mundo. Irmãos, amigos, na prática, ser luz do mundo, primeira verdade, significa que o crente deve ser alguém semelhante a Jesus. Essa verdade eu não tirei diretamente dessa porção, mas tirei do tema dessa porção. Você que é crente é chamado de quê nesse trecho? Luz do mundo. E a primeira verdade que eu destaco é que você, como luz do mundo, deve ser alguém semelhante a Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em João, capítulo 8, verso 12, não precisa ir até lá, mas basta lembrar. Jesus está naquela série de verdades, eu sou, eu sou, eu sou. E dos títulos que ele atribui a si mesmo é: eu sou a luz do mundo. Então, os discípulos serem chamados de luz do mundo é uma honra, é um privilégio, porque isso é reflexo de uma verdade que pertence ao meu Senhor Jesus, ao meu Salvador. E lá em João 8,12, ele acrescenta uma explicação por que ele é a luz do mundo. João 8,12, você pode ouvir. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, ser luz do mundo significa ser alguém semelhante a Jesus, e nesse sentido, observe, a luz que brilha em mim não é propriamente minha, é derivada do meu Salvador. A fonte é Jesus. Os instrumentos que são usados por Deus para irradiar a luz, cada um dos seus discípulos. Irmãos, ser chamado de luz do mundo é um privilégio. Nos coloca muito próximo do Senhor Jesus. Nos coloca numa posição de semelhança com o perfeito Filho de Deus. Nos dá uma posição de grande responsabilidade. Então, na prática, ser luz do mundo, de acordo com essa primeira verdade, é ser alguém parecido com Jesus. Porque Ele é a luz, de onde vem o brilho que deve resplandecer em cada um dos discípulos. Pensar, falar e agir de um modo que reflita o caráter dessa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Alguém disse assim, aspas, a exigência de Jesus não é que você produza a própria luz, é que você brilhe como reflexo da sua luz. O resplendor que emana do cristão já foi aceso pela presença de Cristo em seu coração. Fechado. Então, aqui tem uma verdade óbvia, mas precisa ser destacada. Só dá para brilhar assim depois que Cristo entra em sua vida.
vezes se referindo à bondade de alguém, o bom comportamento da pessoa. É claro que é melhor conviver com estes do que com pessoas marcadas por um mau comportamento. Mas observe, essa luz e esses iluminados de Mateus capítulo 5 só é possível se você tiver um encontro com Jesus. Só é possível se a luz de Jesus brilhar tão intensamente em seu coração que você enxerga as trevas que você se encontra, se entristece pelos seus pecados e, arrependido, recebe o perdão de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A luz de Jesus brilhou em você de tal maneira que foi o quê? Foi afastando as trevas, e agora cada pessoa que é convertida em Cristo é como o luzeiro do mundo. Amém? Eu lembro quando minha mãe dizia: esse menino mudou. Quando eu tinha 15 anos de idade. Esse menino mudou. Eu fiquei muito feliz, porque comparado com os meus irmãos, eu já era o santo da casa. Mas depois que a luz do Evangelho brilhou em mim, ela viu algo além da minha bondade comparada à maldade pesada. Posso mudar? A minha separação de algumas coisas erradas para a vida muito próxima de coisas erradas com os meus irmãos. Claro, não estou falando de criminalidade, estou falando de outros tipos de mundanismo. Mas a luz, ela viu, pela graça de Deus. Ela notou algo que ela não tinha notado em 15 anos de convivência comigo, me criando. Algo diferente agora está nessa criatura. Eu, com muita alegria, eu lembro como se fosse hoje. Ela dizia que eu andava pela casa rindo. Na primeira semana de convertido. Ela disse que eu andava pela casa rindo. Eu acho que tem um momento que ela pensou que eu estava pensando. Era uma alegria, irmãos. A alegria como aquela da mulher samaritana que foi para o poço pegar água, depois se encontrou com Jesus, esqueceu até o canto e foi embora falar com os conterrâneos. Era uma alegria sem igual. Ela sabia que alguma coisa aconteceu em mim. Foi Jesus que com sua luz brilhou em mim. E desde então, pela sua graça, eu posso irradiar para os outros essa luz. Como? Na medida em que eu fico cada vez mais parecido ou semelhante à pessoa de Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo. A primeira verdade que devemos ter em mente do significado prático desse título para os cristãos é que devemos ser muito e cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz refletora e cada crente é essa luz refletida. Ele é a fonte. Nós somos um instrumento humano que Ele separou para irradiar esse brilho. Essa é a primeira verdade que devemos ter em mente quando o Senhor nos chamou de luz do mundo. Não é que Charles tenha alguma coisa nele mesmo, por ele mesmo. Não é que você, por si mesmo, consegue ser melhor do que os outros. É que Jesus mudou a sua vida. É que Cristo Jesus agora vive em você. E existe pela graça de Deus, um crescimento progressivo. Redundância, existe um avanço em termos de forma de pensar, de falar e de agir, que me assemelha, que assemelha você àquele que lhe salvou.
Isso por quê? Porque ele, como luz do mundo, agora sim, usa a sua vida para que você seja luz ou luzeiro nesse mundo. Então tenha em mente essa primeira verdade, que ser luz do mundo significa que o crente deve ser semelhante à pessoa de Jesus. A segunda verdade eu tiro diretamente desse texto, versos 14 e 15. Ser luz do mundo significa que o crente deve brilhar em meio ao mundo. É simples essa verdade, mas ela é muito importante. Vou explicar melhor. Vamos reler versos 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. A primeira verdade é que ser luz do mundo significa ser uma pessoa muito semelhante a Jesus Cristo. Segunda verdade é que essa semelhança ela é apresentada perante os olhos do mundo. Note bem, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Quem passou a possuir a luz de Jesus torna-se um transmissor desse brilho glorioso de Jesus. E o local que Deus planejou para nós brilharmos por Ele é exatamente o mundo, no mundo. Ou seja, cada salvo torna-se uma testemunha para brilhar por Cristo em meio às trevas desse mundo mau. O alvo principal de Jesus, quando chamou cada discípulo de luz, o alvo dele é que nossas vidas chamassem a atenção do mundo. O mundo é quem precisa da luz de Jesus. E no plano de Deus, cada crente é como um luzeiro a brilhar. E esse brilho eficaz deve operar justamente em meio aos perdidos. Lembre-se como foi que Deus lhe salvou. Por um instante, lembre-se de como foi a sua salvação. Imagine que o que eu vou descrever rapidamente seja igual ao que aconteceu com você. Deus usou ou alguns crentes que brilharam por Cristo perante quem? Perante os meus olhos, perante os seus olhos. E antes de Cristo, quem era eu e onde eu estava? No mundo. Pela graça de Deus, eu fui salvo mediante a fé. E um instrumento humano para que eu ouvisse o Evangelho, para que a luz da salvação brilhasse para o meu coração, um instrumento humano, foi outro salvo. Ou outros salvos. E eles, nesse caso, tiveram que se aproximar de uma pessoa do mundo. Tiveram que ter uma certa convivência com uma pessoa do mundo. Jesus ensina que o crente deve impactar o mundo. Agora eu chamo sua atenção para as duas ilustrações que Jesus escolheu para usar aqui. A verdade principal: vós sois a luz do mundo. Agora essa verdade expressa em duas ilustrações. Jesus traz duas imagens para ilustrar essa proposição de que cada discípulo é a luz do mundo. Quais são as imagens? Jesus ilustrava bastante e ilustrava de um modo bastante simples, mas muito eficaz. Duas ilustrações, a de uma cidade e a de um objeto que para nós poderia ser chamado como uma lamparina para aquele tempo. Observe sobre a cidade. A cidade, versículo 14, na
ilustração. Logo após dizer que você, crente, é luz do mundo, Jesus traz essa ilustração do que significa ser luz do mundo. Não se pode, o quê? Esconder. Não se pode esconder. A cidade edificada sobre o mundo. Em outras palavras, essa cidade, por estar nessa posição, naturalmente ela é visível. Um filho de Deus, por ser, por nova criação, lá do alto, da água e do Espírito, nascido de novo, por natureza ser um filho de Deus, novo nascimento, é visível. É visível que ele nasceu de novo. Eu lembro de escutar um testemunho de um jovem da nossa igreja, quando eu cheguei lá com 14, 15 anos de idade, e Deus me salvou, e esse jovem é uma referência para mim. Muito dedicado, com muitas habilidades, uma delas de pregação. Mas eu fui muito impactado quando uma vez ele estava contando o testemunho dele e disse algo que eu não imaginava. Ele disse que os colegas de faculdade dele só souberam que ele era crente na formatura. Curioso demais, é muito curioso. Como você pode conviver com uma pessoa, acho que um curso que ele fez em 5 anos, como ele conseguiu 5 anos estar ali e não se identificar como crente? Ele contou isso, irmãos, lamentando. Jesus ensina que um crente como luz do mundo, segundo a verdade, significa que ele deve brilhar em meio ao mundo. A primeira ilustração, Jesus fala que algo que ele, como que dissesse assim, é lógico. O que é lógico, Senhor Jesus? É lógico que não tem como esconder uma cidade edificada sobre o mundo. Ela está numa posição estrategicamente visível. O professor Carson, ele diz que as cidades antigas, com frequência construídas com pedra calcária branca, e já brilhava a luz do sol. E nesse caso, quando ela era construída sobre o monte, então ela chamava a atenção. Quem passava por lá, como é que a gente diz? Não, ela não passava despercebida. Jesus ensina que o crente deve brilhar em meio ao mundo, e essa ilustração, creio que ela destaca esse aspecto da visibilidade de um homem ou de uma mulher que já nasceu de novo. Visibilidade perante os que ainda não nasceram de novo. Segunda ilustração que Jesus usa, ele está ensinando a mesma verdade, mas ele está destacando por meio de 2 imagens. A primeira, a da cidade sobre o monte, a segunda. A segunda, ele entra numa casa do Oriente Antigo, do seu tempo. Ele entra numa casa, ele nos leva para dentro de um lar simples, e nesse lar, você entrando naquelas casas, você iria ver uma candeia, um alqueire, e o propósito de que aquele objeto, a candeia, ela iluminasse aquele ambiente, aquele lar. Veja, versículo 15. Aí ele diz, não tem lógica, em outras palavras, não faz sentido. O quê? Acender uma candeia e colocar ela onde? Debaixo de um alqueire, que seria tipo uma vasilha. Não faz sentido. Essa candeia é próprio dela que ela não seja colocada nesta posição. É próprio que ela seja colocada onde? Versículo 15. No velador. Um tipo de suporte, onde ela ficaria a candeia ficaria num local estratégico para iluminar o máximo possível do ambiente onde ela está. E ele termina a ilustração dizendo:
E nesse caso a candeia vai o quê? Vai cumprir seu propósito. Vai alumiar a todos os que se encontram na casa. Dois aspectos aqui de ser luz do mundo. O primeiro aspecto, podemos dizer, é o aspecto dessa visibilidade. E o segundo aspecto, essa visibilidade de modo radiante. E eu tenho que fazer uma observação aqui, que eu imagino que muitos já estejam pensando. Visibilidade e radiando de um modo distinto no mundo. Ou seja, você impacta pela diferença, não pela semelhança. No meio das trevas, você será mais visível e radiante, não quando você fica parecido com as trevas, mas cada vez que você brilha mais e mais a semelhança, primeiro verá, a semelhança de Jesus, a luz do mundo. O mundo deve saber claramente que eu sou um crente. É difícil, né, irmãos? É difícil brilhar em meio ao mundo. Se não tivermos cuidado, o mundo às vezes dá um sopro bem forte. Parece que o fogo do nosso brilho de Jesus começa a Bíblia diz para nós: não ameis. A Bíblia diz que nós não somos do mundo. Mas quando Jesus fez aquela oração, que, salvo engano, esse trecho está no João 17, a oração sacerdotal, Jesus pediu ao Pai. Pai, pense nesse pedido. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre. Um pregador do passado, ele pegou bem essa ideia, quando ele disse a frase: nosso mosteiro é o mundo. Ser um crente de verdade não significa que você se isola de tudo e de todos. Agora significa que, por onde você anda, com quem você convive, a luz de Jesus é irradiada. Amém? Amém. Em outras palavras, não é a força do mundo que está moldando você. É a luz poderosa de Jesus através de você que está impactando outras pessoas. Aí você acha que só o pastor tem que ser assim? Só os missionários foram chamados por Deus para ser assim? Só o diácono da igreja? Só os líderes? Quando Jesus ensinou essas palavras, versículo 2, final do capítulo 2, ele estava ensinando, além de uma multidão, o texto destaca que ele estava ensinando os seus discípulos, todos os crentes. Pastor, eu queria ter um chamado. Você já tem. Aquela pessoa que provavelmente nunca virá à igreja, nunca vai querer ouvir um pastor, porque ela já pressupõe que aquela vai ouvir, então já vai se afastando. Mas essa pessoa que tem muito contato com quem? Com você. Você está num lugar estratégico no plano de Deus para levar outras pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Sua faculdade, seu local de trabalho, sua vizinhança, a família que Deus escolheu para a gente fazer parte. Tem um ditado que diz assim: os pais a gente não escolhe, né? Mais ou menos assim, né? A sogra a gente escolhe. Eu amo a minha sogra, que fique claro. Está gravando?
Vou dizer de novo, eu amo a minha sogra. Quando um crente entende que ele é luz do mundo, o campo missionário que ele enxerga o campo missionário como a mulher samaritana enxergou. Na hora que ela viu que Jesus era o Messias prometido, o Salvador, não precisou nem de discipulado. Ela já estava falando de Cristo. E foi tão forte o impacto dela que quando os samaritanos vieram conversar com Jesus, ela nos contou. Agora a gente está conhecendo pessoalmente. Deus pode me usar na faculdade. Agora eu sei, eu passei por lá, a depender do curso que você faz, o negócio às vezes é mais apertado. É assim, não precisa nem ter um curso que você está pensando. Eu estava no ônibus para ir para a faculdade, eu lembro disso. Aí a gente usava uma farda, né? No curso, aí estava lá. História. Aí um colega de esporte do pai encontrou comigo no ônibus. Aí já sabia que eu era crente. Vocês precisavam ver o susto dele quando viu que eu estava fazendo o curso de história. Era Charlie que ele me chamava. Você está fazendo história? Mas por quê? Na perspectiva dele, eu começava o curso crente e terminava descrente. E deixa eu dizer para vocês, teve semanas que eu fraquejei. Teve leituras que me abalaram. Mas para a glória de Deus, aquele ambiente foi quando eu fui estimulado, pela graça de Deus, a conhecer alguns pensadores cristãos. Porque eu li algumas coisas de homens muito inteligentes assim, não tem cabimento, tem que ter um crente inteligente, mas inteligente que esse homem aqui. Aí eu conheci John Stott, Francis Schaeffer, a trilogia de Schaeffer, o Deus que intervém, o Deus que se revela e a morte da razão. Quando chegar no céu, eu vou apertar a mão dele, só obrigado. Porque você escreveu assim, ajudou muito eu manter firme na minha fé. Daniel, na Babilônia. Na Babilônia, aprendeu o que é ser um babilônico, mas não ficou, tem essa palavra, babilonizado. Os babilônicos que conviveram com ele é que ficaram incomodados ou impactados porque ele era de fé. Agora, claro, ser um Daniel é muito difícil. Ter a vida de oração, ter uma comunhão com Deus. Mas deixa eu dizer, é possível. Amém? É possível. É a vontade de Deus. Segunda verdade que estamos vendo, ser luz do mundo significa brilhar. Onde? Em meio ao mundo. No trabalho, irmão, no trabalho, um crente fiel pode brilhar como José brilhou no Egito. Amém? Agora não deve sofrer como José sofreu. Por quê? Porque ele era íntegro demais. E geralmente no ambiente de trabalho, íntegro demais é um cara chato. Mas pela graça de Deus, muitos poderão ver Cristo em sua vida, ali na faculdade, ali na escola, no ambiente de trabalho, porque você é luz do mundo. Isso significa, número 1, que você está procurando viver semelhante a Jesus, que é a luz do mundo. Número 2, significa que você brilha em meio ao mundo. Agora que você foi salvo, é verdade, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É verdade. Espiritualmente isso já aconteceu.
Mas existe uma jornada temporária. Até que estejamos na glória, nosso lugar é aqui. Até chegar à cidade celestial, para usar a figura lá do peregrino, nós vamos ter que andar e às vezes olhar ou tirar os olhos da feira da vaidade. Passar por algumas coisas nessa vida e enfrentar o gigante desespero. Tem alguns chamando a gente e levando a gente à dúvida. Mas pela graça de Deus, tem alguns companheiros, como fiel, como testemunho. E pela graça de Deus, pela graça, chegaremos lá. Então essa luz brilha fazendo a diferença, não se tornando igual ao mundo. Terceira e última verdade. O que significa ser luz do mundo? Versículo 16. Versículo 16. Vocês podem ler em voz alta, verso 16. Assim. A terceira verdade do que significa ser luz do mundo, ela está principalmente no final desse verso, que pode ser assim declarada. Ser luz do mundo significa o crente brilhar para Deus. Brilhar para Deus. Então, juntando as três verdades, ser luz do mundo significa ser uma pessoa muito parecida com Jesus Cristo, perante os olhos deste, refletindo a glória de Deus. Os babilônicos conheceram ao Deus único e verdadeiro depois que conheceram Daniel. Pessoas de altas patentes no Egito conheceram o Deus único e verdadeiro depois que conviveram com José. E o que Daniel e José fizeram em comum para que o resultado fosse esse? Pessoas conhecessem o Deus único e verdadeiro. Foi só o que Daniel e José falou, foram principalmente as suas obras. Veja o versículo 16. Assim, porque está aplicando a proposição luz do mundo, as duas ilustrações, cidade sobre o mundo e a candeia no velador, agora ele aplica. Esse sermão está pronto, né, pastor? Esse sermão está pronto. Já tem a aplicação. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Agora note, para que veja as vossas boas obras. Essas boas obras aqui, então, são fruto, resultado. É o que provém de uma pessoa verdadeiramente salva. Boas obras aqui não se reduz a um ou outro ato de bondade. Aqui é o caráter da pessoa, é o perfil da pessoa, é o seu estilo de vida. E nós sabemos, nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras, com certeza. Com certeza. Principalmente nesse assunto. Testemunho. Testemunho. Você passa meses e meses evangelizando alguém. Aí você escorrega no comportamento. E parece que a pessoa só viu o seu escorrego e não escutou as suas palavras. Nosso comportamento é um instrumento importante e eficaz que Deus usa para as pessoas verem Cristo em nós. Versículo 16. Elas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que está nos céus.
sou pai. Os estudiosos do Novo Testamento dizem que aqui é usada uma palavra que abrange aquilo que é belo, atrativo, elegante, que chama a atenção na vida daquela pessoa. Em outras palavras, Jesus usou exatamente um termo aqui no idioma do Novo Testamento que combina com a verdade, logos, no sentido de ser visível e radiante. Essas obras fazem com que a glória de Deus apareça e as pessoas veem a glória de Deus através da sua vida. Aqui, boas obras não é o que um autor chamou de bondade teatral. Quem é que na Bíblia fazia muito essa bondade teatral? Faziam questão de serem vistos. Usavam roupas para que todo mundo passasse por eles. Esse aqui é Deus. Quando ia para a praça, primeiro já ia para a praça e procurava a esquina. Era um lugar estratégico, era roupa estratégica, era às vezes a oração com aparência de piedade. E muitos desses foram reprovados por Jesus. Era uma bondade teatral. Quem convive com um jovem durante 4 anos na universidade, eu estou falando de um descrente. O descrente sabe se ele é crente ou não. Eu lembro que uma vez meu irmão me fez uma pergunta constrangedora. Meu irmão vai à nossa igreja, eu acho. Ele ia uma vez por ano. Hoje nem mais. Olhem pela salvação dele. Uma vez ele me deu um susto. Ele estava na igreja e passou uma jovem da igreja. Quando ele olhou para ela, olhou para mim, eu conheci o irmão. Eu disse, lá vem velha mãe para mim. Charlene, essa menina não é aqui na igreja, não é? Eu disse, é. Eu disse, tremeu, né? Meu é. Ele disse, ele só fez isso. Entendeu? O que ele disse? Eu lhe disse. Ele disse, Charlene, ela não entendeu. Infelizmente, meu irmão estava certo. O tempo mostrou. Olhando para trás. E a situação dela hoje, pode ser que estejamos errados, às vezes a gente pensa, é aqueles casos que a gente olha para trás e até avalia como foi a conversão e a gente diz, realmente. Então não é uma bondade teatral. O tempo está passando de ministério e a gente vai engrossando o couro e diz. Antes eu ficava empolgado demais com a conversão. Às vezes eu fico tão frio que a gente fica aberto, não precisa submeter. Amém, glória a Deus. Às vezes fica desconfiado. Às vezes diz assim, será que se converteu? Alguns dizem assim, vamos esperar. Eu lembro quando a gente não tinha praticamente homens para trabalhar na igreja. Aí chegou um casal. Está gravando? Ela sabia muita coisa, fazia muita coisa. Ele era uma capacidade. Eu me empolguei. A empolgação durou pouco. Foi difícil. Eram outros os interesses. Aprendi a lição. Você tem que demorar mais a envolver algumas pessoas, como eu envolvi naqueles dias. Eu lembro que o irmão tem alguns na sala para membresia hoje. Aí tem um grupo de WhatsApp e tem esse aqui. Aí o irmão que está no discipulado postou um material que ele estava comemorando que chegou, que a gente recomendou para ler no discipulado. Aí o outro, que já era menor no tempo, dizia, vai estar ficando mais difícil. Na minha época não era para ler esse livro, não. Mas depende, às
Deus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós vamos, eu tenho que lembrar isso para você e lembrar para mim constantemente. Vamos passar por aqui. Como o pastor Lúcio lembrou, o prédio não vai. Meus títulos não vão. Mas uma das coisas que vão falar depois que a gente partir é se nós éramos ou não fiéis a Deus. Em outras palavras, se a nossa vida foi marcada de tal maneira por uma comunhão com Cristo e um brilho por Cristo em meu mundo, que as pessoas que conviveram conosco viram Cristo em nós, viram um vislumbre da glória do Senhor e glorificam ao Pai que está nos céus. Quando a luz de Jesus brilha intensamente em você, não tem para onde correr. Por onde você andar, com quem você conviver, as pessoas verão. É um crente. Para a glória de Deus. Irmãos, vós sois luz do mundo. O crente é alguém chamado por Jesus para ser luz do mundo. 3 verdades devemos ter em mente quando pensarmos nesse tipo. 1. Que significa ser alguém semelhante a Jesus. 2. Que essa semelhança deve ser vivida no mundo, em meio ao mundo, impactando o mundo. E 3. Que esse testemunho faz as pessoas conhecerem quem? Glorificar quem? A Deus. O quanto de mim é parecido com Jesus, de tal maneira que as pessoas possam falar da minha pessoa, imediatamente emendar um comentário sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai que está nos céus, perdoa os nossos pecados. Amado e bom Deus, que bênção ser chamados luz do mundo. Mas nós reconhecemos que responsabilidade. Capacita-nos, ó Senhor, e transforma mais e mais o nosso coração para que Jesus apareça em minha vida, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no modo de pastorear a igreja, no meu tratamento para com os meus outros familiares, vizinhos. Seja com esses irmãos que estão aqui, dessa igreja e de outras. Oh Deus amado, o Senhor sabe o desejo que eles têm de honrar o Senhor até o fim. Sustenta-os, guarda-os, livra-os do mal e seja glorificado pela vida deles a cada semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bênção, né, irmãos? Vamos a Deus realmente. Com sua palavra, como diz o Provérbio, capítulo 4, ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai virando mais e mais até ser dia perfeito. Essa deve ser a nossa vida, deve ser o nosso dia a dia. O pastor contando a história, eu lembrei de uma história interessante também. Um rapaz que chegou numa igreja para visitar e era um crente muito fervoroso. Ele pediu uma oportunidade para dar o seu testemunho. E o pastor foi, deu uma oportunidade e ele, com esse testemunho, ele começou a expressar a sua vivência e disse que era muito grato a Deus porque Deus era muito bom e concedia todas as bênçãos que tinha concedido em sua vida. E com isso ele disse que Deus é tão bom que eu passei um certo tempo da minha vida, eu tive preso por 2 anos. E durante esses 2 anos, lá na prisão, ninguém conseguiu descobrir que eu era crente. E
O pastor foi com o microfone na mão dele e teve que desfazer tudo aquilo que a gente tinha feito. Então, irmãos, nós temos o privilégio de imitar Cristo, de viver como Jesus deseja que vivamos, e é a melhor forma de viver a vida. Eu achei interessante uma frase dita que fala o seguinte, que quando a gente anda com Deus, quando a gente vive a vontade de Deus, mesmo passando por certas dificuldades, como o pastor menciona aqui, nós somos fortalecidos pelo Senhor, a ponto de termos plena convicção que estamos no lugar que Ele deseja que estejamos. Quantos tempos difíceis nós passamos, quantas lutas, como o pastor mesmo mencionou aqui, mas o Senhor sempre nos dá convicção para que nós possamos ter plena certeza que estamos onde Ele deseja que estejamos. Louvamos a Deus por esse momento tão especial, pela palavra que nos foi trazida nesta noite, certo de que fomos abençoados grandemente. Pois bem, nós gostaríamos de lembrar as igrejas que estão representadas aqui conosco pelos irmãos, nossas igrejas co-irmãs. Quero começar com a igreja do Monte Santo, né? A igreja matriz, que nós somos essa igreja. Certo? Eu gostaria que os irmãos do Monte Santo pudessem ficar de pé, por favor. Parte da igreja, né, pastor Estadeiro? Representando o seu pastor. Abraço no coração de todos, vocês são muito amados. Podem sentar. Muito obrigado. A igreja do Alto Branco, o pastor Roberto não pôde estar presente com sua esposa, né? Graças a Deus nasceu o filho deles e a gente está muito feliz. Os irmãos estão conosco. Muito obrigado pela presença. Abraço no coração de todos, muito bem-vindos. Podem sentar. A igreja do Capolé, pastor Rubens, podem ficar de pé, os irmãos. Muito bem-vindos. Deus abençoe a todos. Um abraço no coração, que Deus abençoe, irmãos. Nós temos também nossos irmãos amados de Aroeiras. Os irmãos podem ficar de pé, por favor. Que bênção que vocês vieram, apesar de toda a luta, mas estão conosco. Um abraço no coração de vocês. Podem sentar. Muito obrigado pela presença. Os irmãos de Livramento. Os irmãos de Livramento. Amém. São muito amados, irmãos. Podem sentar. Que bênção que vocês estão conosco. Temos também os irmãos representando a igreja do Bessa. Podem ficar de pé, por favor. Pastor Lúcio Betânia, uma bênção, muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Podem sentar. Que bom que vocês estão conosco. Temos também irmãos que estão representando a igreja Batista Central aqui. De onde? De Mossoró. Vamos ficar de pé, família. Olha só, irmãos, família linda. Obrigado. Deus abençoe grandemente. Temos pessoas de algumas igrejas que nos visitam. Por favor, alguém que não foi falado aqui? Alguém? Faltou sim, irmãos. Faltou a igreja de Queimadas. Por favor, a igreja de Queimadas. Os irmãos com o anexo. Temos alguns aqui. Deus abençoe os irmãos. Que bênção. Podem sentar, irmãos. Irmãos, é uma bênção realmente. Nós estamos aqui. Receber vocês, poder partilhar com vocês nesse tempo tão festivo. E com isso, nós gostaríamos de apresentar para vocês, presta atenção, por favor. Gostaríamos de apresentar para vocês algumas imagens retrospectivas, um pouco que narra um pouco da nossa história aqui. São 14 anos apenas, mas que o evangelismo aqui já acontece há 26 anos. Então nós temos algumas imagens para que vocês possam compreender como é esse trabalho desenvolvido e que ajuda o nosso pessoal para poder apresentar para vocês.
Por favor. Está de cima, isso. Ok.
Pois bem, muitos aqui, ao ver essas imagens, ficaram refletindo, né? Relembrando. Conta muito, mostra muita coisa. Só que tem coisa que não tem como mostrar em imagem, né? Não tem como mostrar os momentos de insônia, de dúvidas. Mas, irmãos, como aqui nós ouvimos, quando a gente está na vontade de Deus, Deus realiza a obra. Ele usa pessoas como eu, como você, como o pastor Lúcio, como cada um de vocês. O que faz a diferença é assim, realmente, como Jesus disse, vocês devem cuidar, vocês devem dar continuidade. E isso, se a pessoa confiou as mãos, a pessoa não vê você. Quem somos nós? Quem somos nós? Mas ele fez isso porque envolve. Tudo é dele. Tudo foi criado por ele e para ele. Então sai daqui com o desafio de estar no centro da vontade de Deus. E deixa Deus usar você. Deixa Deus fazer algo em você para trabalhar no meio de você. Não é o que você pode, o que você tem, mas é o quanto ele pode, o quanto ele tem a fazer. Pense nisso. Então nós vamos encerrando aqui a nossa programação de hoje. E quem vai fazer o encerramento é o pastor Lúcio. Eu vim aqui porque eu esqueci de dizer uma coisa. Quando a igreja, a congregação, ela estava formada em sólido, estávamos congregando aqui, fizemos convite a pastores para que pastoreassem nessa igreja. E Deus mostrou que não eram aquelas pessoas que nós convidamos. E aí então Deus, eu usaria aqui um texto quase que a nível pentecostal, né? Deus iluminou a mente, falou ao coração, e foi quando eu cheguei para o pastor Pedro e disse: pastor, o senhor assumiria o trabalho? E ele ficou. E aí então nós começamos a consolidar esse fato e o pastor Pedro ser o pastor dessa igreja. O pastor Pedro ingressou no seminário, terminou, foi graduado, dado seja Deus. E o pastor Pedro é o pastor que Deus escolheu para essa congregação. É um homem de Deus, é um homem que zela pela obra de Deus. É um homem cheio de humildade no seu coração. É um homem que Deus escolheu, não foram os outros. Foi ele que Deus escolheu para pastorear a vida de vocês, para cuidar de cada um de vocês. Portanto, eu diria para a congregação: zelem pelo que Deus escolheu. Cuidem daquele que Deus escolheu para essa congregação. Deus te abençoe, Pedrinho. Deus cuide e proteja durante todo o tempo a sua família e o seu ministério nessa igreja. Deus seja louvado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, como te agradecemos, meu Deus. O que tu falas, os teus pensamentos, Senhor, não são os nossos. Que sempre nos coloquemos, meu Deus, na condição de obedecermos a tua palavra. E seguirmos avante, ó Deus, com aquilo que tu nos determina pela tua palavra. Assim, Senhor, como te agradecemos por tudo, Senhor, que vemos aqui. Como, ó Deus,
levanta um povo, Senhor, que seja luz, que brilhe verdadeiramente neste lugar, Senhor. Que essa igreja, Senhor, seja um cruzeiro neste bairro, Senhor, nesta comunidade, nesta cidade e até os confins da terra. Nós oramos agradecidos, Senhor, por tudo que Tu tens feito até aqui, meu Deus, como Tu tens nos ajudado, Senhor, ajudado a esta hora. Rogamos assim, agradecidos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu só não falou para vocês na quinta-feira à noite, que era o que ele veio para cá na quinta-feira. E era naquele tempo que vocês viram que era muito pequeno, estava tão cheio que não dava para ninguém se mexer. E na quinta-feira, quando terminou o culto, eu acompanhei no teu carro. Aí eu olhei para vocês, escrevi o seguinte, então na hora. Eu disse, olha, vai querer ir adiante. Aí eu pensei, a cabeça, vocês estão vendo que vai perdendo os cabelos, né? Cara, só olha para ele, tudo bem, mas deixa eu ver se. Aí eu vou responder para ele. Aí eu olhei para a congregação, os irmãos estavam todos se despedindo. Né? E eu disse, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha a congregação. Ele olhou, o pessoal todo alegre, se despedindo e tal. Eu disse, na sua experiência, que ele é bem mais experiente do que eu, né? Vocês sabem, eu quero falar. Então, na sua experiência, na congregação, pela sua experiência aqui, Isso, como é que vai fazer com o som? Não, só para... Obrigado a Deus pela palavra, fomos ricamente abençoados. Exaltados ao Deus a viver mais próximo de Cristo, mais semelhante a Cristo. E com isso, ó Deus, desde diante desse mundo que não conhece o Senhor. Encoraja-nos, ó Deus, para que tudo o que façamos glorifique o nome de Jesus Cristo, glorifique o Senhor nosso Deus. Abençoa os irmãos, que tudo o que façamos possa ser agradável. Que o Senhor endure esteja agindo em nossas vidas e através de Não passar. Jesus te adoramos e agradecemos. Amém. Já tem mandado. Deus abençoe, irmãos, podem ser informados dos filhos, preferência para as grandes, para as mais idades, para os Oi? É em 4K.